pai, não queria, eu estava com sono, meu marido me obrigou, minha mulher que me chamou. Não? Você veio porque quis? Está aqui de verdade? Está aqui por inteiro? Intencionalmente intenso no Senhor? Amém? E se depender de você, para que Deus fale com a pessoa que está do teu lado, Ele vai falar ou não? Amém? Então não seja você de fato um impedimento, não distraia essa pessoa, mas você vai poder distrair ela agora, porque todos nós vamos ficar de pé e dar um abraço em alguém. Homem abraça homem, mulher abraça mulher, sai do seu lugar, faça isso. Nós somos uma família. Aleluia. Você pode se sentar. Pastor, eu odeio abraço. Eu detesto esse momento de abraço em alguém. Querido, você está numa igreja de muita gente que já odiou isso e hoje ama. Amém? Felizmente você está numa igreja onde o abraço é testemunho de muita gente. Então, de verdade, se você não gosta, eu posso dizer a você, comece a gostar, que vai dar bom para você. Amém? Talvez você cresceu em um lar onde ninguém se encostava, ninguém dizia que amava, ninguém dizia que... E está tudo bem, não estou falando mal da tua família ou de onde você cresceu. A grande questão é que o reino de Deus é de unidade. E a gente precisa mesmo se amar. A Bíblia diz que se você ama ao Senhor, mas não ama o amiguinho que está do teu lado, teu vizinho, teu irmão, você é mentiroso. Então assim, você precisa dizer para o Senhor, eu te amo, virar para o irmãozinho do lado e dizer, eu também amo você. Pode não ser tão fácil todas as vezes, mas eu estou aqui amando você. Amém? Glória a Deus, que alegria ter você aqui. E eu sei, porque sei que a gente está vivendo dias incríveis no Senhor, querido. Ministração após ministração, você consegue perceber o seu crescimento? É notório para você? Amém? Queridos, é importante esse exercício de você olhar para você, para o seu eu do passado e entender mesmo que você já não é mais aquela pessoa. Amém? É tão maravilhoso estar nesse lugar onde Deus pode nos encontrar. Eu lembro que eu ouvi algum tempo atrás, Deus precisa nos encontrar no lugar que Ele nos deixa. Em que sentido? No último culto, ou talvez no seu último devocional, você foi para um lugar com o Senhor, e Ele precisa te encontrar nesse mesmo lugar, para que você possa crescer, continuar crescendo nele. Amém? Então, se você ouviu, nós estamos há 2 quintas-feiras ouvindo, por exemplo, sobre adoração. Não foi isso? Então, o pastor falou a respeito de sacrifício de louvor, depois a Letícia veio e falou com relação sendo... Como foi o título que ela escolheu? A linguagem dos filhos. Amém? Você adorou mais essa semana? Amém. A gente vai ter que falar de adoração hoje de novo? Olha! Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Por favor. Deixa eu ler para você antes. Abre por favor, em João 15. Acho que está dando eco a minha voz. João capítulo 15. Aleluia, aleluia. Quem achou, diga eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Uau, então vamos lá. Vamos todo mundo junto. Aqui a gente espera, mas quando Jesus voltar não vai dar para te esperar. Aleluia. João 15, a partir do verso de número 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quem está falando aqui é o próprio Jesus, amém? Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira.
Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças. Que coisa boa é estar em família, que maravilha é adorar ao Senhor, e de fato, os cânticos que nós entoamos ao Senhor, foi justamente entendendo a autoridade que existe no nome de Jesus, que foi dado a nós como igreja. Nós te damos graças porque já não somos mais quem éramos, mas sabemos também que estamos nesse caminho, onde somos cada vez mais aperfeiçoados pelo Senhor. Eis-nos aqui, mais uma manhã, com o nosso coração aberto a receber a boa semente da Tua Palavra. E eu declaro que existe frutificação, existe, Pai, frutos daquilo que nós estamos vivendo com o Senhor. Obrigado pela Tua unção que despedaça todo o jugo. Nós não estamos aqui como um passatempo, ou para de maneira religiosa cumprir um protocolo. Nós estamos aqui como fruto de relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus eu te dou graças, Pai, porque nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. 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 Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto bastante interessante. Jesus faz umas afirmações e faz com que eu e você devamos refletir, meditar mesmo acerca do que Jesus está falando. Amém? Jesus, ele se coloca nesse lugar onde ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu confesso a você que eu sou de uma época onde tinha um memezinho. Se você tem uma certa idade, você vai se lembrar desse meme, porque ele dizia: Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Mas o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Mas você vê que não tem tanta gente com a mesma idade. E essa é a diversidade da igreja, é legal, né? Você tem um pessoal que nasceu em 2010 e está aqui. Mas, queridos, é interessante porque Jesus de alguma forma está ministrando ao povo, ele está ensinando para o povo, e todo o ensinamento, a Bíblia diz que uma vez que você conhece a verdade pode te libertar. Amém? E o que Jesus fez desde que ele pisou na terra, e o Velho Testamento já anunciava que viria o Messias, que anunciaria o reino, e Jesus veio fazer isso. Ele veio anunciar esse reino, e ele não foi tão compreendido acerca do que veio anunciar, mas o tempo todo ele está falando a respeito do que ele veio implementar. Os judeus esperavam um outro judeu, um Messias, um Salvador, que sentaria no trono de Davi, que reinaria. Eles estavam mirando em guerra, eles estavam pensando em retomar coisas como eles retomavam lá atrás, e Jesus não veio dessa forma. Jesus não veio com esse estereótipo, ele veio anunciar um reino. E as pessoas precisavam ouvir e entender. Aqueles que ouviam as mensagens de Jesus, submetiam, seguiam Jesus, tinham suas vidas transformadas. Amém? Agora eu já falei outras vezes, todo mundo que seguia Jesus foi transformado? Não. Nós vamos ver em muitas passagens que Jesus era seguido por muita gente. Muita gente seguia Jesus. A grande questão é que nem todos recebiam de Jesus o que ele poderia ser. Embora elas tivessem necessidades que poderiam ser supridas por Jesus, como talvez elas estavam diante de Jesus com uma consciência diferente, ou não entendendo que dele poderia sair virtude, como foi no caso da mulher do fluxo de sangue, e sarar neles aquilo que precisava ser sarado. Muitos estavam ali por curiosidade, muitos estavam ali por seguir mesmo e entender que alvoroço é esse, para onde está indo, o que está fazendo, você está sabendo o que Jesus está fazendo, então vamos seguir, vamos acompanhar. E a Bíblia diz que alguns estavam ali para tentar pegar algum vacilo dele, porque queriam condenar, achavam um absurdo o que eles estavam fazendo. A grande questão, querido, é que o cenário ele pode ser semelhante hoje. Você pode ser alguém que vem para os cultos, você pode ser alguém que está na igreja, mas por alguma razão você não usufrui daquilo que Jesus pode ser para você. Amém?
Agora é necessário, e nós vamos falar um pouco disso a respeito da ministração, durante a ministração, mas é preciso não apenas acompanhar e estar numa igreja, olhar para Jesus como alguém que você admira, como alguém que você sabe, eu sei, ele fez com Mariazinha, ele fez no passado, eu sei que ele pode fazer hoje, mas não é, Jesus ou o Evangelho, não é essa apresentação distante. Eu falei na quinta-feira, querido, a Bíblia diz que eu e você devemos ver e provar a bondade do Senhor. Então caminhar com o Senhor não é sobre conhecê-lo, não é sobre só simplesmente saber. Quando você fala de conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, está totalmente ligada a caminhar com Jesus. É uma coisa constante. Não é saber que Jesus tem autoridade, mas porque eu ando com Ele, eu não tenho dúvidas da autoridade no nome de Jesus. Amém? Agora isso é algo que você constrói dia a dia. E Jesus vem para os discípulos aqui nessa ocasião, para a multidão, e Ele está falando, eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Então, vamos lá, vamos ler de novo esse texto. Eu sou a videira, 15:1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? Queridos, eu e você precisamos ter uma consciência. E eu acordei essa manhã com isso dentro de mim. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar fruto. Você nasceu para frutificar. Não é que uma coisa está desassociada à outra. Não é que alguns nascem para frutificar e outros não. Não é que alguns nascem para dar certo e outros não. Entenda, se você nasceu de Cristo Jesus, se você nasceu em Cristo Jesus, você nasceu para dar certo. A grande questão é que o diabo de alguma forma vai tentar nos colocar nesse lugar de não compreender o que Jesus disse ao nosso respeito. Porque o texto está dizendo que eu e você estamos enxertados nele. Jesus deu errado? Eu não sei, a impressão que dá às vezes é que por falta de uma consciência ou de uma convicção maior, parece que Jesus morreu porque deu errado o plano dele. Vacilou, foi entregue por Judas, você vê, era para ter caminhado quanto tempo mais, mas deu um vacilo ali, os soldados, queridos, não, vai ler a sua Bíblia, vai ver o texto, a Bíblia diz que quando os soldados chegaram para prender Jesus, perguntaram, você é Jesus? Ele respondeu, eu sou, todos os soldados caíram. O próprio Jesus diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Jesus não morreu por um erro de percurso, Jesus não morreu porque deu errado o plano era ele morrer, o plano foi bem sucedido, deu certo, foi um sucesso. Então porque ele teve sucesso no plano dele, ele diz, eu me dei bem, deu certo o plano, vocês estão enxertados em mim. Você não está enxertado em alguém que não deu certo, você não está enxertado em alguém que fracassou. Não, você está enxertado na videira, e a videira, querido, é o próprio Jesus, que triunfou, que tem o nome sobre todo o nome, que tem autoridade na terra, debaixo da terra e nos céus. É nele que nós estamos enxertados. Então dar fruto não é algo que você se esforça. A gente estava assistindo esses dias um filme do menininho, como que é o nome dele? O caipirinha lá, Chico Bento. O Chico Bento, ele não é caipira não? Não entendi. E aí uma das horas, porque não podia derrubar a goiabeira, derruba a goiabeira, não derruba, não sei o que, ele entra na goiabeira e conversa com a goiabeira. Eu sou pai de criança, então você precisa entender, o pastor ao invés de estudar, fica vendo filme e desenho. Deus conhecendo a nossa rotina, a gente assiste um desenho, ele dá um jeito de ministrar aqui e fala. Mas é interessante porque, querido, se eu e você hoje tivéssemos a oportunidade, e você estudando pode entender isso, você não vê um fruto se esforçando, ou um galho se esforçando para dar fruto. Não existe, você não vai ver um galho dizendo, sabe assim, aquela coisa de, eu preciso dar um fruto
faz concentrar, vai. Não, você não vai ver. Até porque se você cortar um galho e deixar ele solto, ele pode estar cheio de fruto. Você corta ele e deixa ele fora. Ele não produz mais aquilo, ele não alimenta mais o fruto, ele não tem condições. E é isso que você precisa entender, você por você não produz. E o texto está dizendo muito claro, para você produzir você precisa permanecer. E porque eu permaneço eu frutifico. Não tem esforço. Então pergunta, poxa vida, como que você está fazendo para frutificar? Não tem esforço. Todo o meu esforço é permanecer nele. Acabei com a ministração, é isso. Amém? Então assim, permaneçam nele, fiquem firmes, avancem. E Deus assim não é satisfeito com a ideia de você só frutificar. Ele diz, se você está em mim, você vai dar fruto, mas Ele não se contenta em dar muito fruto só. Ele diz, você vai dar muito fruto. E aquilo que Ele diz, e se você está dando fruto, Ele poda para que você dê mais fruto ainda. Pastor, como que eu sou... Eu achei interessante, no livro do pastor Bud, ele diz assim, vou ler para você, ok? Ele diz, fruto é algo visível. Eu me lembro que uma vez eu me peguei pensando, todo mundo fala que temos que dar fruto, mas que fruto é esse? Ele não estava entendendo. Então as pessoas falavam sobre frutificar e dar fruto, e ele dizia, mas o que é esse negócio de dar fruto? Aí ele disse que fiquei refletindo sobre isso. Por exemplo, a banana e a maçã são frutos, por quê? Porque podem ser vistos. Até que fui no dicionário Vine, o significado da palavra traduzida por frutona, da Bíblia. Mesmo não sendo um doutor nem um erudito, eu pude entender bem que um dos significados da palavra, uma das definições do dicionário era: fruto é a evidência física ou visível, a prova de um poder invisível operando por dentro. Quando dizemos produzir fruto, na verdade estamos dizendo, há um poder invisível dentro de mim que me capacita a produzir algo que todo mundo poderá ver através da minha vida. Então ele continua dizendo, seu espírito está carregado do poder de Deus invisível, e esse poder se torna visível através do fruto do Espírito. O fruto é para todos verem e para que deles possam participar. Amém? Então, queridos, vamos voltar um pouquinho e entender. Nenhum galho produz, se não tiver enxertado em uma árvore. Falando de, se for em qualquer lugar. Ok? Você não vai produzir por você mesmo. A Bíblia diz que você produz estando nele. Não deve existir na minha e na sua cabeça uma força para produzir fruto. Não é por esforço, é por estar conectado. Já falei com algumas pessoas que diziam, pastor, o que eu preciso fazer? Eu erro nessa área, eu preciso mudar nessa área, eu preciso crescer nessa área, o que eu faço? Queridos, não é um exercício que você faz talvez focado na coisa. Quantas vezes eu já aconselhei, você está mirando na coisa como se fosse o resultado. Então eu miro no resultado e trabalho o resultado. Não é isso. Trabalha os bastidores. Trabalha a comunhão e o relacionamento com o Senhor. Trabalha o permanecer nele, o dar crédito à palavra. E aquilo que talvez hoje você está se esforçando para fazer, vai ser natural uma vez que você está nele. Então, pastor, eu preciso resistir ao pecado, eu estou me esforçando tanto, é tão difícil, eu já conversei com pessoas que diziam, é tão difícil se controlar para não pecar, e eu digo, querido, só é difícil porque você está tendo pouco relacionamento. Por que a Bíblia diz que se você anda no Espírito, de modo algum você vai satisfazer os desejos da sua carne? A Bíblia é mentirosa? Então se está difícil é porque eu não estou me alimentando da coisa certa. Se está difícil produzir fruto, ou se as pessoas que andam comigo não conseguem ver fruto, o problema não está no fruto. A ideia não é bater no galho. A ideia é estar enxertado no lugar certo e consciente de onde eu estou enxertada. Amém. Agora é preciso entender isso, querido.
Existe esse poder que opera através de mim e de você. O verso de número 8 do capítulo 15 de João diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nós estávamos falando antes, eu já até ministrei a respeito disso lá atrás, perguntando se você era multidão ou discípulo. Não sei quantos de vocês estavam aqui na ocasião, mas nós falamos a respeito disso. Quem é você? Multidão ou discípulo? E existe uma diferença mesmo. Falei no início a respeito de todas as pessoas que seguiam a Jesus, e talvez ali naquela multidão não dava para identificar quem era discípulo e quem era multidão. Afinal de contas, está todo mundo junto, todo mundo se parece, todo mundo segue o mesmo Jesus. A grande questão é que ao longo dos evangelhos, quando você vai lendo e conhecendo, existiam discursos, em um específico que Jesus fez, que as pessoas saíram de perto dele, e elas diziam: duro é esse discurso. E aí Jesus, chateado porque pararam de seguir ele, vira para os discípulos e diz: não vai vocês não, fica comigo por favor. Não teve isso. A Bíblia diz que quando a multidão se afastou, porque o discurso era duro, querido, preste atenção, por que o discurso era duro? Porque a palavra sempre vai nos confrontar. A palavra tem esse papel. Como que a igreja pode nos aperfeiçoar? Você acha que é massageando o seu erro? Você acha que é massageando o seu ego? Você acha que a igreja é o lugar onde você vem para se sentir cada vez melhor? É interessante pensar sobre isso, porque eu me sinto melhor à medida que eu vejo quem eu posso me tornar nele. Não é você entrando ruim: não, porque eu dei boné, eu trapaceio, eu roubo, mas na igreja eu aprendo, eu fico bem com isso. A igreja é um lugar onde você não teria coragem de vir pedir oração, sabendo que é para ficar com a amante. Mas tem um monte de igreja aí dizendo: não, ora, porque eu quero ficar. Já ouvi histórias de pessoas que vêm no final e dizem: pastor, ora, a gente vai fazer um assalto, só para que a gente fique bem, só para que tudo ocorra bem, você sabe como é, né, pastor? Você entende? E a igreja, queridos, você que está aqui, talvez você sabe as coisas que você precisa ajustar, você sabe as coisas que você precisa melhorar, e nós não estamos aqui para dizer: continua, persevera, isso mesmo, esse errinho não vai dar nada. Não, a Bíblia diz que tudo aquilo que você planta, você colhe, e a gente está colocando um espelho na frente aqui, eu ponho na minha, você põe na sua, e a gente entende: eu preciso arrumar isso. Ninguém veio para cá com o cabelo bagunçado. Quando você olha para o espelho, você diz: eita, eu preciso arrumar, peraí. Você entende? Então o espelho na sua frente, eu não sei porque os dois à frente deram risada. Eu vou tentar usar um exemplo sem cabelo, que não use cabelo. Pastor Toninho e Michael disse: eu não tive esse problema. Amém? Mas o espelho, ele está na nossa frente para nos fazer enxergar aquilo que precisa ser ajustado. E a palavra tem essa função. Então, quando o texto está falando a respeito de fruto, querido, olha que coisa interessante. Abre comigo, por favor. Mateus 7,15. Mateus 7,15, a partir do verso 15, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Presta atenção, a Bíblia está falando, querido, ela não está falando de um cenário de fora, ela está falando de um cenário de dentro. O falso profeta, ele não está se apresentando fora, ele está se apresentando dentro. E o texto está dizendo: cuidado com os falsos profetas, atenção com os falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir
frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos, acho que a gente não está muito atento para o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de pessoas que vão se apresentar em nome dEle, pessoas que vão falar em nome dEle, que vão se mover em nome dEle, mas que quando chegarem no céu, o próprio Deus vai dizer, eu não te conheço. Pastor, eu buguei. Como que nós estamos falando de fruto e eu só posso produzir fruto se eu estou enxertado nele? É porque a Bíblia está muito mais, é isso que a gente precisa entender. Quando a Bíblia fala de fruto, querido, tem muito mais a ver com o teu caráter do que com a performance. O que Jesus está falando de fruto tem a ver com o teu caráter, com a transformação real de quem você era e de quem você é hoje. Porque o texto está falando, queridos, para pensar. As pessoas estão dizendo, elas chegam diante de Deus, mas diz, Deus, em teu nome, eu profetizei, eu expulsei demônio, milagres aconteceram. E aí a gente precisa entender, e talvez você precise fazer o remo, a gente não consegue explicar tudo aqui, mas entenda, a autoridade do nome de Jesus é algo que funciona. Quando você expulsa um demônio, você não está expulsando um demônio porque você é um cara bom. Você expulsa um demônio por causa da autoridade do nome de Jesus. Você faz um milagre não é porque você é um milagreiro. É porque Jesus fez o milagre. Então você não pode confundir os sinais, os prodígios e as maravilhas com alguém que está sendo aprovado pelo próprio Deus. Mas pastor, ele vai na igreja, ele fala em línguas. Pastor, ele vai na igreja, ele canta as músicas. Pois é. O fruto não é o quanto você corre na igreja. O fruto é quem você é no dia a dia. O permanecer nele não é sobre você cantar as músicas na igreja, é sobre quem você é fora daqui. É sobre o que você faz quando ninguém está vendo. É sobre como... Você consegue entender? Existe uma outra ocasião em que os discípulos foram designados a sair, de 2 em 2. Eles saíram, 70 discípulos, 72, saíram. E a Bíblia diz que eles passam uma temporada falando desse Jesus, e quando eles voltam extasiados, animados. E o que eles dizem para Jesus? Jesus, um monte de demônio foi expulso. Queridos, eles não tinham vivido isso ainda. Aí você pega os discípulos, imagina, cada um contando a sua experiência, porque eu fui na casa de Mariazinha, porque eu fui lá, e nós falamos desse evangelho, e as pessoas, os demônios se submeteram, as coisas aconteceram, e eles chegam para Jesus, animados. Jesus, muitos demônios foram expelidos, e Jesus viu a alegria deles, e disseram, ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, não fiquem tão alegres, porque os demônios estão se sujeitando não, mas fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Então Jesus está querendo deixar muito claro, desde lá de trás, não é pela performance que você deve se alegrar. A sua alegria ela é permanente porque o seu nome está no céu, porque você tem um relacionamento com Ele. Então não é sobre o que eu faço em nome dEle, é sobre o que eu faço por estar conectado a Ele. É diferente. Eu me lembro de conversar no passado, e eu ouvi uma história de uma pessoa que não era envolvida com o evangelho, que não tinha relacionamento nenhum com Deus, mas ele viu a oportunidade de abrir uma igreja. E a conversa era exatamente essa, cara, vamos abrir lá, decore uns versículos aí, aprende uns versículos aí, e a gente começa a trazer o povo. Você acha que todo mundo que está nos púlpitos foi chamado para estar lá?
Você acha que toda igreja aberta é uma igreja aprovada pelo Senhor? Eu não estou aqui para falar das igrejas, não. Eu só quero que você entenda. Quantas pessoas estão sendo enganadas porque elas não têm um relacionamento pessoal com o Senhor? Querido, não é sobre você acreditar fielmente em tudo que se fala aqui. É sobre você olhar para as Escrituras e falar o que está sendo falado lá. Eu só acredito porque é exatamente o que está aqui. Ninguém está aqui pregando doutrina própria. Ninguém está aqui falando de coisas que, é o que eu acho, é o que eu penso. Não, é o que a palavra está dizendo. Então quais são os... Abre comigo em Gálatas, por favor. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pastor, qual é o fruto que eu dou uma vez que eu permaneço nele? É alguém cheio desse amor, é alguém cheio dessa paz, amável, longânimo, paciente, que tem domínio próprio. Você está entendendo alguma coisa? Não é sobre saber cantar todas as músicas, querido. É sobre saber andar em amor. É sobre ser paciente. É sobre não falar dos outros. Pastor, eu estava querendo ouvir outra coisa hoje. Eu fico com a expectativa de... Quando você entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Pastor, por que a nossa igreja não faz campanha de libertação? Por que a nossa igreja não faz encontro de libertação? Por que a gente não faz isso? Porque nós acreditamos que uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, em Cristo Jesus, tudo foi quebrado. Em Cristo Jesus já não há condenação. Por que eu preciso ficar libertando uma vez que você foi livre? Mas pastor, eu aceitei a Jesus e eu me vejo preso nisso ainda. A Bíblia diz, você deve renovar a sua mente pela palavra. Então entenda, o que você deixa de fazer, você não deixou de fazer porque um homem disse que não pode fazer. Você deixou de fazer porque aquilo foi uma decisão fruto de relacionamento. Ainda ontem nós conversávamos com uma pessoa e ela estava falando da vida dela e nós falamos assim, ninguém falou para você deixar de fazer isso. Ele disse, mas eu entendi que já não era mais para mim aquilo. Me lembro de conversar com uma outra pessoa e ela dizer numa outra ocasião, eu já não tenho mais vontade de usar as roupas que eu usava. E eu disse, então quem disse para você que você não podia usar essas roupas? Eu fiquei bravo na ocasião. Eu digo, não é para fazer assim. Ela disse, não, ninguém me falou nada, eu entendi, eu já não me sentia bem usando aquelas roupas. Você consegue entender? Então, querido, a religiosidade vai dizer para você, faz assim, faça assado, pode, não pode. O relacionamento vai fazer você entender, já não é mais para mim, já não me cabe, eu já não cabo mais lá. Então é isso, o permanecer nele é entender, poxa vida, agir dessa forma não está legal, eu preciso mudar. Me proceder dessa forma não é legal, eu preciso mudar. Mas quem te falou? Eu não sei, eu já não me sinto mais à vontade sendo assim. É isso, esse é o fruto verdadeiro. Porque talvez o fruto por dizer não pode, você vai olhar para um lado e dizer assim, não tem ninguém, eu vou fazer. Aí não é fruto de verdade. O fruto de verdade vem de relacionamento. Onde não foi ninguém, e aí você diz, pastor, não foi ninguém dizendo, entenda, Deus pode usar a vida de alguém para te ajudar nisso. Ah não, porque o pastor falou, então não, tem que ser Deus. Talvez Deus está usando o pastor para falar com você. Amém? O profeta estava tão teimoso que ele usou a jumenta para falar com o profeta. Às vezes esse jumento aqui pode ser usado por Deus para te ajudar. Amém?
Assim, pela sua alegria no jumento, eu vi uma maldade. A risadinha teve uma maldade. Mas assim, a ideia não é que você use isso como apelido, foi uma brincadeira só. Mas você consegue entender, querido? Então assim, fruto de relacionamento, é por isso que nós estamos falando. Você você consegue olhar para você e ver que você já não é mais o eu do passado? Mas qual que é a evidência disso? É porque agora você põe Bíblia debaixo do braço? É porque agora você tem um compromisso de vir no culto? Não. Olha que texto, eu acho esse texto tão maravilhoso. Atos capítulo 4, verso de número 13, diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu acho tão maravilhoso o texto falar completinho, porque poderiam dizer, olharam para Pedro e João, e de maneira ousada entenderam, estiveram com Jesus. Mas não, pera, que não foi assim. Coloca aí, eles pareciam... Queridos, a Bíblia deixa claro, eles não tinham a aparência, eles não tinham ali o vernáculo, eles não tinham o know-how, não, era evidente, eles estão se movendo como alguém que caminhou com ele. Então não é sobre você ter estudado nas melhores escolas, não é sobre você ser poliglota, não, é sobre você entender. Por que nós olhamos para as irmãzinhas e para gente que talvez que não sabe falar, gente que não sabe o português, não sabe conjugar, mas você vê tanta vida de Deus. Mas eu vejo tão Deus, a pessoa ora e parece que Deus está do ladinho dela, a pessoa fala e tem tanta vida no que fala, fruto de relacionamento. É fruto de relacionamento. Então a Bíblia diz que uma vez que você está nele, você não vai produzir um pouquinho de fruto, você produz muito fruto. Eu gosto de jabuticaba, e como é legal ver o pé de jabuticaba carregado. Você já viu um pé de jabuticaba carregado? Diferente de outras árvores, ele não é alguém que tem nos galhos, ela se lota. E quando você gosta de uma fruta, você olha, você se alegra, porque aquilo de alguma forma vai satisfazer você. Mas você não vê, eu nunca vi uma jabuticaba comendo na própria jabuticaba. Porque o fruto nunca é sobre o que você usufrui de você. É sobre as pessoas que estão caminhando com você. Colossenses 1:9 diz, por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos da parte que nos cabe da herança, nos santos na luz. Querido, você precisa ler sua Bíblia, a Bíblia é tão maravilhosa. A Bíblia de maneira tão sábia vai nos instruindo a como não ser. Talvez você era alguém antes de Jesus, vingativo, alguém que tinha raiva, que não perdoava, que não conseguia estar nesse lugar, mas porque agora você está em Jesus, a coisa já não é mais assim. É por isso que é importante mesmo você fazer esse exercício. Entender, não, mas antes eu não conseguia, se fez para mim, vai pagar, não vai ser desse jeito, vai ter troco, não, olha o que ele fez, eu não vou perdoar. Mas hoje no Evangelho você entende e diz, não, eu já não tenho que ficar alimentando isso vai me causar mal. Eu estava estudando hoje pela manhã, a minha filha está ministrando lá atrás. E ela disse, pai, quando você acordar hoje cedo, me acorda que eu vou estudar também.
Estava preparando uns slides, mas disse, pai, não vai dar para eu passar o slide, né? Vai falar sobre a mulher samaritana, e a gente estava conversando. E conversando a gente chegou a essa conclusão, conversando, já falei isso para vocês. Uma mulher que tinha problema com homens. Jesus conversando com ela, fica evidente, ela estava lá com o sexto homem. Um relacionamento não deu certo com o outro, vai com o outro, vai com o outro, vai com o outro. O que faz uma mulher que tem esse histórico de vários relacionamentos encontrar um outro homem? E agora ela entra na cidade falando de um outro homem que faz com que toda a cidade vá com ela. Por que não seria mais um homem que ela estaria talvez interessada? Não, ela encontrou o homem que mudou a vida dela. O homem que saciou a sede dela. O homem que transformou quem ela era. E por isso ela consegue trazer todos os outros. Vem comigo, eu encontrei o Messias. Então entenda, existem frutos que eles vão ser evidentes com o tempo. Mas qual foi o fruto que essa mulher pôde dar? Que mudança foi essa que ela pôde evidenciar, de maneira tão rápida, atrair as pessoas até ela? Até aquele lugar? E eu fico me perguntando, por que que hoje, a maioria das conversões, são conversões que a gente não vê resultado tão rápido? O que está acontecendo, pastorzão? Parece que todo mundo que se converte, mas pastor, a mudancinha é bem devagarzinho. Não, devagarzinho a gente chega, pastor. Eu sei que chega. Mas cadê esse radicalismo? Por parte dos filhos que entenderam, essa vida não cabe mais para mim, eu preciso viver essa agora. Aleluia. Eu converso, já falei isso aqui, as pessoas que dizem que matam um leão por dia, estão sempre na luta. Eu digo, querido, você vai ficar lutando aí até quando? Se Jesus já lutou, já venceu. A Bíblia diz que você é abençoado, que você tem sabedoria. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Eu não consigo entender essa posição que Deus nos colocou, que todo dia a gente desce para dizer, não, essa luta eu preciso lutar. Então vai. Até você entender que o lugar de descanso é para os filhos. Amém. Mas qual que é a luta que eu luto? A luta que você luta é essa de permanecer nele. Vamos voltar para o texto está dizendo assim: eu sou a videira, 5, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não existe luta da tua parte para produzir fruto. Todo o teu investimento tem que estar na consciência, sendo nutrido pela videira. É fruto de relacionamento. Então existem esposas querendo ser o Espírito Santo de seus maridos. Existem maridos querendo ser o Espírito Santo das suas esposas. Então não é pelo seu muito falar. Quem convence é o Espírito Santo. Talvez você já tenha visto o testemunho aqui de mudanças que aconteceram. Porque a esposa foi orar. Porque o marido foi orar. Já provamos isso. Na minha casa, já provou na sua. Então você vai orar e daqui a pouco chega o marido dizendo, ó, Deus falou comigo, eu quero te pedir perdão. A esposa chega e diz, ó, eu errei com você. Não, porque eu já falei, porque eu já fiz, porque... Você está aqui. Deus está nos chamando, querido, preste atenção, Deus está ministrando ao meu e ao seu coração, nos levando para esse nível, onde a gente precisa entender, é preciso fazer mais, mas você não faz mais no seu esforço, todo o seu esforço é em crescer no relacionamento com Ele. É por isso que a gente está aqui há 2 quintas-feiras, Deus falando a respeito de você ser um adorador, de você entender a confiança que você tem no Senhor. É levantar suas mãos mesmo e declarar ao Senhor o seu amor por Ele, quem você é nele. O texto está dizendo que aquele que produz fruto,
Esse é meu discípulo. Aí você diz, pastor, eu não sou multidão, eu já entendi, eu sou discípulo. Até porque já teve discurso duro e eu permaneci aqui, eu não fui embora. Mas e depois disso? Porque a Bíblia não diz que é só sobre permanecer aqui no espaço, ouvindo as verdades. É sobre dar fruto. E o maior, queridos, talvez você conheça, o maior escândalo que nós temos hoje no Evangelho, são justamente de pessoas que se dizem estar nele, mas os frutos não se combinam. O maior escândalo no meio cristão hoje, são de pessoas que não estão frutificando. Talvez você já viu uma ocasião em que alguém cristão fez e teve uma atitude, e alguém que nem vai na igreja diz, nossa, e é crente. Já aconteceu? Nossa, e é crente, ele é crente e fez isso. Ela não sabe nada do que é ser crente, mas ela olha para um crente e diz, pelo pouco que eu sei que o crente não pode fazer isso não. Pelo pouquinho que eu sei. Existe por parte da humanidade uma expectativa de como um crente se porta, de como um cristão deve se comportar. E aí a gente volta para o que a gente estava falando lá atrás, é o caráter que sustenta a unção. Imagina como talvez você estaria sentado aí, se você soubesse que eu sou alguém que compra e não paga, que eu sou alguém que fala e não cumpre, que eu sou alguém que... Assim, você olha para o pastor e diz, pastor, esse pastor não tinha que estar aí não. Mas eu estou aqui porque eu prego, você está nesse lugar. Você talvez não ia querer me ouvir. Ou alguém que vem e profetiza sobre a tua vida, mas você diz, nossa, esse rapaz é totalmente atrapalhado. Então não é sobre alguém que se move em Deus, é alguém que respalda, que é respaldado por uma vida de integridade. Isso não é para um pastor, é para a tua vida também. Agora o contrário é muito verdadeiro, querido, porque alguém que está cheio de Deus, alguém que anda em amor, paciência, alguém que revela os frutos, é alguém também que vai entender que pode orar e demônios são expelidos, que pode orar e milagre acontece, que pode se mover com o Senhor. Então o que Jesus está falando não é que eles estavam errados em se moverem no nome de Jesus. O que estava errado é que não existia relacionamento. A gente está vendo tanto escândalo. A gente está vendo tanto escândalo por parte das pessoas aí. Eu creio, querido, que existe prazer na parte do Senhor em ver seus filhos sendo fruto de escândalo. Eu não penso de verdade que existe alegria por parte do Senhor em ver seus filhos distantes daquilo que Ele mesmo planejou. Mas eu quero que você seja despertado essa manhã para essa consciência. Você nasceu em Deus. E porque você nasceu nele, você é dele. Você está municiado, capacitado a frutificar. Que as pessoas ao olharem para mim e para você, elas possam fazer, eu não acredito que esse texto de alguma forma está manchando a imagem de Pedro e de João. Mas você já pensou se olhassem para mim e para você e dizer, nossa, ele não tem altura, ele não tem o porte físico, ele não tem o olho, ele não tem, mas é inegável que ele anda com Jesus. Foi o que disseram para Pedro não é sobre o músculo que você construiu aqui na terra, não é sobre a roupa que você está usando, se é de marca ou se não é, mas é sobre olharem para mim e para você e dizerem,
não tem como não dizer que eles andam com Jesus. Não tem como não dizer que eles são de Jesus. Não tem como. Você pode ficar de pé? Pai, eu quero te dar graças. Somos o teu povo, somos a tua família. A tua palavra diz que nós somos os ramos que estamos enxertados na videira verdadeira. Sim, nós estamos no Senhor, nós permanecemos no Senhor. E por isso existe glória ao Pai, porque por nosso intermédio muitos frutos são revelados. Pai, eu sei que o desejo do teu coração é que nós possamos crescer. Talvez exista alegria no teu coração pelo que nós estamos revelando hoje. Mas o Senhor quer nos levar para um outro nível, onde nós vamos dar muito mais fruto. Que o Senhor possa encontrar em nós esse coração servil, esse coração aberto, esse coração pronto para receber a tua palavra e frutificar mesmo. Pai, o slogan dessa igreja é criar raízes, crescer e frutificar. E a impressão que eu tenho é que tem algumas pessoas ainda pensando, estarem na posição de crescimento. Não, estou crescendo, não é tempo de frutificar. Você está enxertado nele, e uma vez que as suas raízes estão nele, você frutifica. Pai, eu te dou graças por pessoas que serão alimentadas, pessoas que serão encontradas, saciadas, por aquilo que flui através da vida dos meus irmãos. Pai, eu oro por oportunidade onde eles irão evidenciar em nome de Jesus. Você pode fazer uma oração onde você talvez diga para o Senhor que Ele vai poder contar com você, que aquilo que talvez você não estava de alguma forma revelando, não é sobre as escalas que você cumpre nessa igreja, não é sobre o teu serviço a Ele simplesmente, mas é o coração que você tem entregado ao Senhor. Não é como você tem gerido a empresa que o Senhor tem te dado, é com o coração que você tem feito isso, é a maneira como você tem afetado as pessoas e como elas têm podido serem alimentadas por esse fruto de amor, de paciência, onde o caráter de Deus é revelado, onde o Pai é glorificado. Não é sobre você, não é sobre o seu nome, não é sobre a sua grandeza, é sobre o Pai. É a maneira como estamos revelando o Pai. Te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor. Nascidos para frutificar, nós nascemos para dar muito fruto. Eu estou diante de pessoas que frutificam com força. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai. Que não haja resistência em nós, que não haja resistência em nós, que nós não sejamos orgulhosos em não reconhecer o que precisa ser mudado. Nós não queremos ser rejeitados pelo Senhor, nós não queremos que o orgulho nos afaste do Senhor, mas nós nos humilhamos, nós nos submetemos e declaramos sim ao Senhor, que seja encontrado em nós esse coração ensinável,
Que seja encontrado em nós esse coração que não julga, que não maldiz, mas que ama, que acredita, que aposta, que investe. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos provar da alegria de ver muitos saciados. Que possamos provar da alegria de ver a muitos nutridos. Os famintos se alimentando. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, 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 Senhor. Frutos e mais frutos, frutificando em toda boa obra. Não seremos cortados, não seremos lançados fora, mas podados. Muitos e muitos frutos, muitos e muitos frutos. Em nome de Jesus, muitos e muitos frutos. Muitos e muitos frutos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Não existe idade para não frutificar, querido. Enquanto você está nessa terra, é possível frutificar. Não se foi o seu tempo não está pausado, não. Deus conta com você hoje, afinal de contas você está nele hoje e agora. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo mostrando a nós portas abertas, oportunidades, conexões, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, fica nesse mesmo lugar, continue orando, mas eu gostaria de falar com você que talvez entrou aqui essa manhã e não entregou a sua vida a Jesus ainda. Lembra o que eu falei? Não é sobre você estar na igreja, não é sobre você seguir Jesus, mas talvez não ter relacionamento com Ele. E a primeira coisa que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus. Talvez você pode vir à igreja desde pequeno, ou há muito tempo, mas você nunca fez essa oração, e essa oração ela é necessária. A Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. A salvação em Cristo Jesus não é algo passado de pai para filho. A salvação em Cristo Jesus é uma decisão pessoal. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não conheço a todos, mas eu entendo mesmo o Senhor te dando a oportunidade de essa manhã ter a sua vida transformada. Ainda dentro do que nós falamos, até que você entregue a sua vida a Jesus, você não vai ser enxertado na videira.
O que te faz ser enxertado na videira é entregar a sua vida a Ele. O fruto que você vai dar é talvez na força do seu braço. E o Senhor está te chamando: ei, venha provar daquilo que eu posso ser para você. Não é sobre religião, não é sobre uma igreja, é sobre ser filho e filha. É sobre ter um relacionamento com quem pode saciar a tua sede, a tua fome. Existe alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Talvez você já fez essa oração e por algum motivo, não me importa saber qual, você se afastou do caminho do Senhor. Você foi para longe, se distanciou, cortou, não teve tanto relacionamento. Mas você deseja essa manhã voltar para esse lugar de relacionamento com o Senhor. Existe alguém? Levanta a sua mão. Nós queremos orar com você. Não perca essa oportunidade. Deus está te oportunizando mesmo. Decida sair daqui essa manhã diferente da forma que você entrou. Existe alguém? Existe alguém com alguma dor ou enfermidade e deseja receber oração para cura? Vem aqui à frente. Ou até mesmo se você já entregou a sua vida a Jesus, você já está na videira, mas você ainda não foi cheio do Espírito Santo, com esse revestimento do poder, tendo evidência de falar em outras línguas, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Existe mais alguém? Vem aqui na frente. Você pode ir no seu lugar salmodiar o Senhor? Você pode ir no seu lugar adorar a Ele? Eu sou do meu amado. Tem alguns pedidos de oração.
Eu quero que você estenda suas mãos para cá. Givanildo Soares de Oliveira, AVC isquímico, está internado. Cida, luta pela mãe, depressão, não consegue dormir. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida do Givanildo. AVC, você tem um nome, e o nome de Jesus está acima do teu. Ele foi internado por esse motivo, e esse motivo sarando agora, eu declaro alta sobre a vida dele. Todo o organismo dele reagindo agora, sem nenhuma sequela do AVC. Em nome de Jesus, eu declaro a saúde dele restaurada. Todas as atividades do corpo dele funcionando perfeitamente. Pai, eu oro pela vida da Cida. Depressão, você tem um nome, nós clamamos o nome de Jesus sobre a vida da Cida. Ela sendo consolada pelo teu Espírito, levantada, animada pelo teu Espírito, em nome de Jesus, nós declaramos a Cida livre de todo o mal. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Amém. Aleluia, você pode se sentar. Aleluia, aleluia. Querido, nós já estamos chegando ao fim do nosso culto, e eu quero só dar alguns... Eu separei 3 livros bem fininhos, para que você possa não ter desculpa. O amor nunca falha. Você pode repetir isso comigo? O amor nunca falha. Aleluia, é um livro que vai te ajudar demais. Somos Ungidos, faz parte da edição Legado do fundador desse ministério, um livro muito bom também. Voando como as Águias, do irmão Kenneth Reagan, tenho certeza que vai ajudar a tua vida. Eu separei esses títulos hoje, e eu queria que você passasse lá depois, comprasse algum, sabendo que vai edificar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu tenho alguns recadinhos para dar a vocês. Eu quero que vocês prestem atenção, por favor.